Estudantes e estudantas do meu Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, seu professor de literatura. E cá estamos nós, pessoal, mais uma vez no meu humilde recinto, a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então peço a vocês que, por favor, sentem-se confortavelmente, apertem os vossos cintos, porque a viagem literária está prestes para começar. E na aula de hoje, estudaremos dois conceitos fundamentais para se entender a linguagem literária. Eles são denotação e conotação. Essas duas palavrinhas fazem com que você entenda muito melhor como se diferencia um texto literário de um texto não literário, justamente porque uma dessas duas é muito utilizada na linguagem artística, enquanto a outra costuma ser mais utilizada na linguagem informativa. Vocês preferem começar por qual? Que tal começarmos pela denotação? Denotação, pessoal, aqui ó, D de denotação. Lembrem-se de denotação, começa com D de dicionário. Isso mesmo, a linguagem denotativa é uma linguagem dicionarizada, é uma linguagem direta. Então, sempre que vocês encontrarem uma linguagem cuja significação seja bastante direta, cuja significação não exija tanta criatividade ou interpretação do leitor, é justamente o que foi dito na aula passada sobre linguagem automática. É cadeira sendo cadeira, muro sendo muro, ponte sendo ponte. Então, sempre que essa linguagem for direta, no sentido dicionarizado, ela será uma linguagem denotativa. Qual a importância, então, de saber que é uma linguagem denotativa? Normalmente textos informativos, e os textos informativos têm uma outra função, que não é a função de texto artístico. Normalmente os textos informativos tendem a ser majoritariamente denotativos. Então, quando você vai ler uma notícia, essa notícia tem que ser direta. Essa notícia, então, ela precisa ser concisa, direta, ela precisa evitar a ambiguidade, ou seja, abraçando o campo da monossignificação. É uma linguagem monossignificativa, é uma linguagem clara, concisa e direta. Professor, eu tive dificuldade com essa palavra, monossignificação. Mono quer dizer um, significação quer dizer justamente significado, ou seja, quando a linguagem apresenta um único significado, evadindo-se então da ambivalência, da ambiguidade e da plurissignificação que veremos já já. Vamos para alguns exemplos de linguagem denotativa ou de denotação. Beleza? Então eu posso muito bem falar que o pedreiro construiu um muro. Beleza? O muro é justamente aquilo que ele representa, que ele significa. Então há um sentido, uma ligação direta entre a palavra e o sentido da palavra. Sempre que isso ocorrer, denotação, pessoal. Então, mais uma vez, para relembrar, D de denotação é só lembrar, uma linguagem direta, é uma linguagem dicionarizada. Vamos agora para a conotação. A conotação costuma ser mais utilizada em textos artísticos, sobretudo textos em verso, música. Enfim, a prosa, ela perde um pouco dessa intensidade da conotação. Contudo, saibam, né? Um livro em prosa pode ter 300, 400 páginas. É impossível ser criativo e conotativo a cada frase. Mesmo assim, alguns autores em prosa, Guimarães Rosa, por exemplo, ele é muito conhecido por causa da sua prosa incrivelmente criativa e poética, ou seja, até mesmo na prosa a conotação pode ser muito marcante e bem-vinda para tornar o texto mais artístico e literário. Eu posso muito bem falar que um orgulho ergueu um muro entre nossa amizade. Isso não é uma linguagem direta, você não pode interpretar isso literalmente. Orgulho não ergue muro nenhum. Quem ergue muro, pessoal, é pedreiro, mestre de obra, Donald Trump. Então vocês têm aí a construção que não é concreta, é a construção
abstrata, metafórica de um distanciamento entre duas pessoas, causada justamente pelo orgulho. Então, quando eu falo orgulho construir um muro entre nossa amizade, é porque devido a um traço, veja bem, estou interpretando uma linguagem criativa, devido a um traço de personalidade de uma pessoa, houve um distanciamento de empatia, de afinidade. Posso também falar que o afeto, que a humildade, sei lá, que qualquer característica positiva, que o seu senso de humor construiu uma ponte entre nós. E nesse caso, então, no lugar de ponte, criar uma ligação geográfica entre o ponto X e o ponto Y, ponte seria uma ligação empática, seria um elo de simpatia estabelecido entre duas pessoas. Daí vocês têm o amor te dá asas, daí vocês têm, professor, esse conteúdo não entra na minha cabeça. Veja bem, ninguém vai abrir a cabeça de ninguém em uma aula, exceto se for uma aula de anatomia. Quem sabe aí sim você pode ter uma abertura de cabeça denotativa. Mas no campo da conotação é justamente, professor, não consigo compreender esse conteúdo. Então, toda vez que houver, por exemplo, uma relação metafórica, uma relação figurada, vocês terão aí uma linguagem conotativa. Conotativa com C de criatividade. Então, em síntese, denotação é uma linguagem literal, é uma linguagem direta, denotação é uma linguagem dicionarizada. Por outro lado, conotação é uma linguagem criativa, é uma linguagem figurada, é uma linguagem, cuidado para não confundir com literal, é uma linguagem literária. Para estabelecer melhor um exemplo, vejamos agora uma música do nosso queridíssimo Gilberto Gil. O nome dessa música é Metáfora. Então ouçam aí a música, pessoal. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Oh, oh. Existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a
a meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Vendo agora a letra da música, que diz mais ou menos o seguinte: uma lata existe para conter algo. Essa é a definição direta de lata. Uma lata existe para conter algo. Mas a lata do poeta, a lata conotativa, a lata metafórica, ela tem outra acepção, ela tem outro sentido. Ou seja, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível, de tal forma que a lata do poeta pertence a uma outra realidade. Uma meta. Se você falar de forma denotativa, uma meta é um objetivo, ela tem que ser prática, ela tem que ser alcançável, tem que ser tangível. Porém, quando se fala da meta do poeta, e olha que esse poema também, ele inclusive é metalinguístico. Quando se fala da meta, do objetivo do poeta, primeiro não há um objetivo claro para o poeta, não há um objetivo tangível, não há uma coisa concreta com a qual você possa se ligar, não há um local que você possa alcançar com a poesia, com a literatura. Sequer se pode definir de forma muito clara o que é literatura. Então, como é que eu identifico um texto literário? Há uma margem de erro aí para se definir um texto literário. Há uma margem de subjetividade, ou seja, a meta do poeta não é uma meta clara. Por isso que a meta do poeta, ela sequer pode ser precisa, pode ser tornada um pouco mais exata. E digo mais, mesmo que fosse, o poeta não tentaria alcançar aquilo que é definido, ele tentaria sempre ir além. Então a meta do poeta consiste em não alcançar nenhuma meta. Na verdade, o poeta é aquele cara que talvez ele improvise no caminho. Tem o lema da escola de Sagres de navegação que dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Poesia também não é precisa, não existe precisão no ato poético. Então a meta do poeta não pode ser alcançada. A música ainda fala: por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo de sua lata. Não cabe ao texto não literário tentar delimitar, conter ou definir o texto literário, que possui uma ampla liberdade para se expressar da forma como achar melhor. De tal forma que a linguagem do poeta ela é subjetiva, pura e significante, ou seja, possui vários significados, justamente por permitir a ambivalência e a ambiguidade, ok? Sem falar, é claro, no sentido figurado, que é algo que costumeiramente é buscado pela linguagem do poeta. E quando a gente fala aqui em poeta, o poeta acaba virando uma metonímia justamente para o escritor de texto literário, entenderam? Tudo certinho, pessoal? E eu só poderia terminar a aula falando: deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe simplesmente metáfora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Nos vemos muito em breve. Até a próxima aula. Beijo no coração e forte abraço. Nos vemos por aí.